O discurso de Javier Milei no Fórum Econômico Mundial já se destaca como um dos eventos mais marcantes de 2024, especialmente no que diz respeito à defesa das ideias da liberdade. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Você se lembra do agora clássico monólogo do comediante Ricky Gervais no Globo de Ouro de 2020? O cara escandalizou geral e sacaneou todo mundo. Sobrou para todos os presentes e para alguns ausentes também. Ricky fez piadas sobre Jeffrey Epstein e também sobre o fato de toda a indústria cinematográfica ter fechado os olhos para os crimes cometidos por Harvey Weinstein. Rolou até piada com o fato do Leonardo DiCaprio só namorar novinhas, com uma menção nada sutil ao príncipe Andrew. E de forma geral, o humorista tocou na ferida da hipocrisia lacradora de Hollywood em vários aspectos. As expressões transtornadas de figurões da indústria durante o evento não deixam qualquer dúvida. Aquele foi um discurso histórico. Pois bem, podemos dizer sem medo de errar que temos nosso equivalente libertário ao monólogo de Ricky Gervais. Trata-se do discurso de Javier Milei no Fórum Econômico Globalista, Mundial, em Davos, no último dia 17. Em pouco mais de 20 minutos, o presidente argentino proferiu um conjunto das maiores verdades que já foram ditas nesse fórum e que certamente são consideradas verdadeiras heresias por Klaus Schwab e sua turma de pelegos progressistas. Do começo ao fim do seu pronunciamento, quase um discurso de John Galt, Milei foi muito coerente com todas as suas ideias libertárias. É certo que muitos, inclusive dentro do movimento ANCAP, não gostam muito do político argentino e dizem que ele é um filhote de globalistas, dentre outras coisas do gênero. Mas até mesmo seus mais ferrenhos detratores precisam assumir: o cara realmente tem coragem. Pouca gente poderia prever tudo o que ele tem feito em poucos dias de governo, e sua fala no Fórum Globalista de Davos, enquanto chefe de Estado da Argentina, também entra nesse balaio. Suas palavras foram, para todos os efeitos e para todos os ouvintes, muito surpreendentes. Seu discurso está recheado de frases que já se tornaram emblemáticas, verdadeiros clássicos instantâneos. Para sua apreciação, deixaremos alguns exemplos que certamente fizeram os cabelos da careca do citado Klaus se arrepiarem. Milei afirmou o seguinte sobre a liberdade de mercado: o capitalismo de livre iniciativa é a única ferramenta que temos para acabar com a fome e a pobreza. Sobre imposto ser roubo: o Estado é financiado por meio de impostos e os impostos são coletados coercitivamente. Ou alguém aqui pode dizer que paga voluntariamente? É claro que não poderia faltar uma alfinetada no socialismo, a ideologia favorita dos frequentadores do Fórum de Davos. Nunca se deve esquecer que o socialismo é sempre e em toda parte um fenômeno empobrecedor que falhou em todos os países onde foi tentado. Foi um fracasso econômico, social e cultural e também assassinou mais de 100 milhões de seres humanos. Por fim, Milei se dirigiu aos empresários, a quem chamou de heróis. Não se deixe intimidar pela casta política ou pelos parasitas que vivem do Estado. Não se rendam a uma classe política que só quer permanecer no poder e manter os seus privilégios. Logo na sequência, após destruir tudo e escandalizar a patota progressista com seu discurso, Milei embarcou no avião na classe econômica de volta para a Argentina. Convenhamos, essa é uma baita primeira viagem ao exterior para um chefe de Estado. Mais gigachade do que isso é difícil imaginar. Inclusive, uma manchete do site Gazeta do Povo descreve bem o caso: Javier Milei arregaçou em Davos. Já a esquerda brasileira tratou o discurso do presidente ANCAP como bizarro, algo bastante previsível, não é mesmo? Seja como for, você pode tirar suas próprias conclusões assistindo ao discurso do Milei na íntegra, inclusive dublado em português com a própria voz do presidente cabeludo, através do uso de inteligência artificial. Quebramos o seu galho e deixamos um link para isso na descrição do vídeo. Em resumo, o discurso de Milei em Davos é uma verdadeira síntese de seu primeiro mês enquanto presidente da Argentina. As palavras autênticas do libertário em Davos ecoam a autenticidade que já é uma marca registrada de seu governo. Ele tem plena consciência da tarefa que precisa realizar, uma missão digna dos 12 trabalhos de Hércules, sem dúvidas. Contudo, tal como no governo argentino, Milei chegou chegando em Davos, sem meias palavras, sem medo de escandalizar, afirmando o que é certo, ainda que todos não concordem, enfiando os dois pés na
porta. E, assim como tem acontecido na presidência da República, Javier Milei fez o certo, o que era esperado de um presidente libertário. O fato é que Javier Milei está longe de se resumir a um discurso revolucionário e disruptivo. A prática nos mostra que o presidente argentino está realmente empenhado em cumprir seus projetos para o país. Se o discurso de campanha de Milei parecia algo de difícil aplicação, a verdade é que suas ideias de dolarização da economia e de extinção do Banco Central parecem fichinhas se comparadas ao seu pacotaço de mais de 1000 alterações nas leis argentinas. Por óbvio, e para fazer o certo, o presidente libertário não se restringiu a passar a fatura para o povo argentino. Ele está cortando na carne do próprio governo. Redução na quantidade de ministérios e de secretarias, demissão de funcionários públicos, projetos de privatização de estatais. Tudo isso representa uma evidente redução no Estado argentino, que é excessivamente inchado. Esse tipo de medida, por óbvio, faz com que as exigências que serão feitas ao povo argentino sejam muito mais plausíveis. De fato, para resolver o problema econômico do país, muito sacrifício precisa ser feito por todos, e as primeiras dores já estão sendo sentidas por nossos irmãos. Nós já falamos sobre isso no vídeo. Plano Motosserra de Javier Milei causa transtorno entre os argentinos. Remédio amargo. Link na descrição. Mas, para além da redução no tamanho do Estado e da tomada de algumas medidas que impactam diretamente o povo argentino, Milei também propôs uma série de medidas de desregulamentação da economia. Na verdade, é pouco provável que em algum momento da história recente, tantas medidas de liberdade econômica tenham sido tomadas em tão pouco tempo. A tendência é que a médio e longo prazos, todas essas propostas com sua consequente aplicação tragam excelentes resultados econômicos e permitam aos argentinos, pelo menos, respirar um pouco sem o peso da inflação. Nesse caminho, Milei enfrenta a oposição mais do que esperada da coligação formada por políticos, funcionários públicos e grande mídia, grupos de indivíduos que sentem que seu poder será reduzido pelo novo presidente. O grau de canalice por parte dos jornais tradicionais no que se refere à cobertura dada às medidas de Milei chega a ser surpreendente. Por algum motivo, a mídia finge se esquecer das décadas do mais puro socialismo kirchnerista, colocando a culpa de toda a tragédia econômica na conta de um presidente que assumiu o cargo há poucos dias. Por isso, deixar a realidade clara para todos é fundamental. E isso é especialmente verdade em se tratando daqueles que ainda não se corromperam totalmente pelo vírus do progressismo, tão disseminado em eventos como o Fórum Econômico Mundial. De fato, o discurso de Milei tem o potencial de abrir os olhos de muitos que ainda acreditam no Estado, mais por desconhecimento do que por hipocrisia e em sua pretensa capacidade de melhorar a sociedade. Não, Javier Milei não vai mudar a cabeça de nenhum Klaus Schwab ou Justin Trudeau, ou mesmo da delegação brasileira que compareceu ao evento, incluindo-se aí, sabe-se lá por qual motivo, um Supremo Ministro. Mas a mensagem de Milei, sem dúvidas, chegou a muita gente, e isso vai ter um efeito positivo em algum momento do futuro. Os verdadeiros benefícios, contudo, virão do possível sucesso das políticas adotadas pelo presidente ANCAP na Argentina. Ainda há muito trabalho a ser feito, provavelmente até mais do que um único mandato permita. Mas Milei está no caminho certo e isso é sempre muito bom. A depender dos resultados obtidos com a adoção de suas corretas políticas econômicas, a história da liberdade no mundo poderá ser mudada de forma definitiva. O sucesso da Argentina poderá representar um futuro mais livre e com menos Estado para muitos outros países, como por exemplo o próprio Brasil. Independentemente do que aconteça, contudo, o mandato presidencial de Javier Milei já é histórico, principalmente para os defensores da liberdade. Seu discurso em Davos, tão destoante da média progressista daquele fórum, é apenas o começo. Podemos aguardar num futuro não muito distante mais manifestações corretas e assertivas como essa. Milei agiu da forma correta, sem dourar a pílula a respeito dos problemas argentinos e sem mentir para agradar os ouvintes. Afinal de contas, a verdade anda sempre ao lado da liberdade e não é possível obter uma sacrificando a outra. Javier Milei demonstrou para o mundo que sua Argentina renovada, depois de décadas de socialismo, terá ambas. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por historiador libertário, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!